prazer muito grande para mim estar esta manhã. Esta parte não traduz, está bem? Alguma vez eu vou vendo. E quero aproveitar muito e agradecer a invitação do pastor para estar esta manhã a compartilhar a palavra de Deus. Fim do meu português. Bom, me chamo João Castro e o nome dela é João Castro. Quando tinha 21 anos, conheci ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E aos 21 conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Estava na Universidade de Santiago de Compostela. Na Universidade de Santiago de Compostela. Estudiava química allí. Era química que estava a estudar. E tinha muitas dúvidas em meu coração. E havia muitas dúvidas no meu coração. Uma manhã de sábado, quando regressava à minha cidade, em La Coruña. Sábado pela manhã, quando regressava à minha cidade em La Coruña. Passeava em meio das calles. No meio lá das estradas. Hice aquele dia uma coisa que nunca havia hecho nem nunca volvi a fazer depois. Fiz uma coisa que fiz só aquela vez, não fiz antes nem depois. Estirei minha mão a papel arrugado, embrujado. Havia lá papel amassado. Dentro de cenicero. Dentro lá de cinzeiro. Em uma mesa de restaurante que tinha mesas na calle. Na mesa de restaurante que tinha aquelas mesas na estrada, não é? Na rua. Esse papel estava mesclado com os tabacos, com as Estava misturado com tabaco, essa coisa toda, não é? Lá no cinzeiro. Não sei por que hice isso. Não sei porque é que eu fiz. Les asseguro que não ando metendo minha mão nos ceniceros. Asseguro-vos que não faço isso, ter a mão nos cinzeiros, não é? Pero aquela vez lo hice e abri aquele papel. Naquela vez, ao fazê-lo, abri o papel. E o papel dizia: quem foi Jesus? E dizia lá: quem foi Jesus? Um profeta, um hippie. Um profeta, um hippie. Um revolucionário. Um revolucionário. Se queres saber algo mais, escreve, preenche isto. Se quer saber algo mais, escreve e envia por correio para este endereço. E eu lo hice. E eu filo. Porque por essas inquietudes que tinha dentro de mim. Por causa das inquietudes que estavam dentro de mim. Eu não era ateu. Não era ateu. Estudiava química e realmente, honestamente, me costava mais crer que este mundo não lo havia hecho nadie que crer em Deus que na verdade, ao estudar química, cada vez tinha mais dificuldades em achar que ninguém tinha criado este mundo, por isso era concebível Deus ter haver alguém, algo. Por isso me estranha quando alguém, em base a argumentos científicos, diz que não pode crer em Deus. Por isso é que me custa muito quando alguém diz com base em argumentos científicos que não consegue acreditar em Deus. Mas bem, estou de acordo com Pascal quando diz. Mas concordo com o Pascal quando ele diz, não é? Pouco de ciência te aleja de Deus. Pouco de ciência te afasta de Deus. Mais ciência te vuelve a traer a Deus. Mais ciência te vai trazer de volta para Deus. Pero, aunque não era ateu, não creia em Deus personal. Porém, não sendo ateu, não acreditava num Deus que fosse pessoal. Alguém que ia a responder se eu lhe falava. Alguém que respondesse se eu falasse com ele, se eu orasse a ele. Bueno, me mandaram curso bíblico por correspondência. Mandaram-me curso bíblico por correspondência, não é? E eu comecei a seguir esse curso, a enviá-lo, me mandavam outra lição. E eu comecei a fazer o curso bíblico, a enviar uma segunda lição. Estudio en el Evangelio de Marcos. Era um estudo no Evangelho de Marcos. E eu não sabia que esse papel embrujado tinha carimbo, sello. E eu não sabia que aquele papel que estava ali amassado tinha carimbo lá. E era o carimbo da Igreja Bautista, a única que havia na cidade. E era o carimbo da única igreja batista que havia lá na cidade. Assim que esse papel embrujado se lo mandaram à Igreja Bautista. Assim, aquele papel que estava amassado, eles o devolveram para a Igreja Batista. E os jovens da igreja me enviaram uma carta. E os jovens da igreja me escreveram uma carta. Que dizia: sabemos que estás fazendo um curso bíblico, se tienes alguma dúvida, estamos aqui para ajudar. E dizia assim: nós sabemos que estás a fazer um curso bíblico, se tiveres alguma dúvida, estamos aqui. Eu li aquilo, agradecido, gente amável, não? Eu disse assim: bem, gente amável, não é? Ao ler aquele livro. Guardei numa gaveta e até hoje. Pus aquilo na gaveta até hoje, não é? Pero esses jovens, 15 dias depois, me enviaram outra carta. Mas 15 dias depois, eles enviaram-me outra carta. E agora com 5 folhos grandes. E agora com 5 folhas. Todo o plano da salvação. Com todo o plano da salvação. E eu leí aquello, doblé, meti na gaveta e hasta hoje também, não? E dobrei aquilo, meti numa gaveta também.
e deixei por lá. Pero né? 1 o 2 semanas después Mas 1 ou 2 semanas depois, llamaron a mi puerta. bateram-me na minha porta. Hola, sabemos que estás haciendo un curso bíblico. ¿Podemos hablar contigo? Olá, sabemos que estás a fazer um curso bíblico, podemos falar contigo. Eles eran insistentes. Eles eram insistentes, esta gente. Né? Levaban a serio ese versículo de forzadlos a entrar. Levavam a sério o versículo que diz empurrai-os para entrar, não é? Forçai-os a entrar. Bueno, eles chamaron a la porta. Bateram à porta. Y me lembro de mi madre en el pasillo de la puerta diciéndome, échalos fuera. E lembro-me a minha mãe lá perto da porta dizer, manda-os mas é embora, manda-os mas é embora. Mano, ya están aquí, imposible. Bem, já estão aqui, agora não vou mandá-los, não é? Bueno, ellos pasaron y me empezaron a hablar de un Dios personal al que conocían. Começaram a falar de um Deus pessoal que conheciam. Y yo dije, qué ingenuos son. E eu disse assim, que ingênuos que eles são. Pero finalmente dijeron, ¿podemos orar? Mas finalmente eles disseram, mas assim, podemos orar? Yo contesté, bueno, si eso os va a hacer más felices, podéis orar. E eu disse, bem, se isso os vai fazer felizes, podem orar. Não é? Yo estaba esperando un Padre nuestro que estás en los cielos, Eu santificado. estava à espera Pai do Pai Nosso. Nosso que está no céu. Não é? Mas eles empezaram a falar com um Deus que conheciam pessoalmente. Não? Mas eles começaram a falar com Deus, conheciam pessoal. Como oramos todos nós. Como oramos todos Eso nós. sí que me impactou. Isso é que me impactou. Eles seguramente eram uns ingênuos, Eles seguramente eram ingênuos, seguramente estavam equivocados, estavam errados, pero creían aquello que estaban diciendo. mas acreditavam no que estavam a fazer. Y antes de irse me dijeron, E antes de se irem embora, disseram, queríamos que vinieses a la iglesia. queremos Um que dia. tu venhas à igreja. Agradecí. E eu No, agradeci. no fui a la iglesia. Não fui. 15 días después volvieron ellos. 15 dias depois eles voltaram outra vez. Así que yo decidí que tal vez para que no volvieran más iba a ir a la E iglesia eu un disse día. assim, bem, para que eles não voltem cá outra vez, eu vou lá à igreja. Yo llegué a la iglesia, E quando cheguei lá, iba con mi pelo largo. com o meu cabelo comprido, Eu né? tuve cabelo y cabelo comprido una vez, ¿sí? Y llegué con mis collares y mis pulseras. Colares, pulseiras, tudo isso, né? Llegué en el momento en que estaba el cambio entre la escuela dominical y el culto. La gente estaba moviéndose. E por todo lado. cheguei na altura em que havia mudança entre a escola dominical e culto, não é? Y pregunté por una de las jóvenes que me habían ido a E visitar. perguntei por dos jovens que me visitou. Entonces alguien me dijo, ahora vienen, están saliendo de su E ele clase. disse, olha, está aí, ela está a sair da classe, vem já. Yo estaba ahí en la puerta esperando. Estava aí na porta à espera. Y entonces una señora Uma senhora, então, me miró así desde lejos assim de longe, olhou para y dijo, mim. ¿tú eres Joan? Tu és João, não és? Y yo, sí. Sim. Y ella falou, oh Joan, ¿cuánto hemos orado por ti? Y vino y me dio un abrazo, ¿cuánto hemos orado por ti? E ela disse, quanto temos orado por ti? E me deu abraço. Y yo fiqué así, Fiquei abrazado, assim, abraçado. y pensé, ¿qué le pasa a esta señora? E eu disse assim, mas o que é que se passa com ela, com esta mulher, não é? Esa señora fue después mi suegra. Depois foi a minha sogra, ela. Y era pastora da iglesia. E era a también. pastora da igreja também. Siempre digo que estos pastores, mis suegros, me dieron las dos cosas que yo más quiero. Sempre digo que os meus dois sogros, me deram as duas coisas que eu mais quero, não é? Al Señor Jesucristo O me lo Senhor presentaron Jesus, ellos me apresentaram o Senhor Jesus y a su hija, mi e a sua esposa. filha, a minha esposa agora, não é? Ella se llama Yani, Ela se chama Gianni, está en el culto allá en Valencia está ahora. no culto agora lá em Valência Y tenemos 3 hijos. e temos 3 filhos Y lo mejor de todo es que... Y 2 nietos también. e 2 netos. Lo mejor de todo es que todos tienen al Señor Jesús y le Todos têm sirven. Jesus e servem a Deus, não é? Ellos son españoles y brasileiros. São espanhóis e brasileiros, os dois. Muy bien. Hace 10 años comenzamos una iglesia en Valencia. Há 10 anos atrás iniciamos uma igreja em Valência. Yo en esa altura estaba sirviendo a la Convención Bautista como director de evangelización y misiones. Nessa altura estava a servir a Convenção Batista Espanhola como diretor de missões e evangelismo. Y hasta hace 2 años, por 16 años. Por 16 anos. Y estamos morando eventualmente allí en Valencia. E estávamos por ali, por Valência, a viver. Torrent, concretamente la Torrent. ciudad de Torrent. Y bueno, hace 10 años comenzamos una iglesia que tiene una clara vocación misional. Há 10 anos atrás começamos uma igreja que tem uma vocação missional clara. Y le preguntamos a Dios cómo podíamos ser relevantes en nuestra sociedad. Perguntámos como é que podíamos ser relevantes no nosso contexto local.
Y empezamos a servir en lo que podíamos, Começámos a servir naquilo que podíamos fazer, não é? y era ayudar a algunas personas que estaban con necesidad de tipo material, físico. Que era ajudar pessoas com necessidades materiais, físicas. Eso nos llevó a tener que conocer la ciudad en sí, el barrio donde estábamos. Isso levou-nos a conhecer o bairro onde estávamos. Y vimos que había muchos niños en la calle todo el día, E havia muitas crianças durante todo o dia lá na rua. de varias etnias. De várias etnias. Predominaba etnia gitana, A maioria era cigano, pero también había marroquíes y de otros países. marroquinos e outros países. Con un absentismo escolar alto, Com um grande absentismo escolar. porque sus padres tenían muchos problemas también. Os seus pais tinham muitos problemas, não é? Problema de droga Drogas, y algunos en la cárcel también. alguns na prisão. Así que, pero vimos que tenían algo que les hacía brillar los ojos, Mas percebemos que algo fazia brilhar os seus olhos y era cuando veían una bola de fútbol. quando havia uma bola de futebol. Así que hicimos un trato con 7 de ellos. Assim fizemos um acordo com 7 daquelas crianças, 1 hora de fútbol 1 hora de futebol y 1 hora de apoyo extraescolar. e 1 hora de apoio escolar. Así que jugábamos a fútbol, Jogávamos futebol, yo sufría en eso, eu sofria nessa altura, pero después ayudábamos primero a llevarlos al colegio y segundo con las tareas propiamente. primeiro levávamos para a escola e depois também com as tarefas. El grupo fue creciendo, después fuimos 20, 30 O grupo cresceu, 20, 30, y pensamos en organizar un club de fútbol, e pensámos em organizar um clube de futebol. el Evangélico Club de Fútbol. O clube de futebol evangélico. Queríamos que o nome já falara, ¿no? Queríamos que o nome já falasse. Tudo. En este momento tenemos como 200 jóvenes en el club, Agora temos 200 jovens nesse clube, pero han pasado más de 1.200 por ahí. mas já passaram mais de 1.200 naquele Esos clube. 7 que empezaron son los 7 líderes ahora del club. Os 7 que começaram são os 7 líderes do clube. Y poco a poco empezamos a tener categorías y ahora estamos en 7 categorías. Agora estamos com 7 categorias diferentes no clube. Nuestro folleto evangelístico más importante es el Evangélico Fútbol Club. O nosso folheto evangelístico mais importante é o Futebol Clube Evangélico. Estábamos gastando mucho dinero alquilando campos de fútbol. Estávamos a alugar campos de futebol para jogar, não é? E gastávamos muito dinheiro assim. Pagar a los árbitros, ao referirse, caro también. Pagar aos árbitros é caro. No cobrábamos nada, ni un euro por ningún niño. Não cobrávamos aos meninos nada Todo. por estarem a jogar. Todos los clubes de fútbol cobran en torno a 500 euros para que un niño pueda estar ahí. Normalmente eles cobram cerca de 500 euros para que a criança jogue, Pero esos no tenían nada. Trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión social. mas trabalhamos com gente em risco de exclusão social, pois eles não tinham nada. Pô. Ajá, entonces empezamos a soñar. ¿Y si Comenzamos tuviéramos a soñar. nuestro campo de fútbol? E se tivéssemos um campo de futebol nosso? Necesitábamos 6.500 metros cuadrados. Precisávamos de 6.500 metros quadrados Dentro de la ciudad. dentro da cidade. Una ciudad de 86.000 habitantes, Uma cidade de 86.000 habitantes, que está pegada a 7 kilómetros de Valencia. a 7 km de Valência. Valencia tiene 1 millón A aproximadamente. Valência de tem habitantes. cerca de 1 milhão. Fuimos a hablar con la prefeita en aquel. Fomos falar com a presidente da Câmara. Sí. Falamos para ela. Si E usted, dissemos, si usted nos da un terreno, se você nos der um terreno, nosotros tenemos quien nos dé el dinero para hacer un campo de fútbol. nós temos quem nos dê dinheiro para fazermos um campo de futebol. Y teníamos 7 jóvenes de la iglesia trabajando en Decathlon. E tínhamos 7 jovens da igreja que trabalhavam no Decathlon. Y sabíamos que había un proyecto de apoyo a iniciativas de trabajadores de Decathlon. E sabíamos que havia um projeto de apoio a iniciativas que surgieran de pessoas que estivessem dentro da Decathlon. Así que fuimos a hablar con Decathlon. Assim fomos falar com a Decathlon Y después de eso fuimos a hablar con la Fundación Decathlon e depois fomos falar com a Fundação Decathlon y hablamos para ellos. e falámos com eles. Si ustedes nos dan el dinero, Se vocês nos derem o dinheiro, nosotros tenemos quien nos dé el terreno. nós temos quem nos dê o terreno. Pero no teníamos ni terreno ni dinero. Mas não tínhamos nem terreno nem dinheiro. Una serie de milagros del Señor Uma série de milagres de Deus hizo que en 2 años tuviéramos el terreno y el campo de fez fútbol. que em 2 anos nós tivéssemos o campo de futebol e o terreno. Y la prefeitura dio para nosotros por 35 años el terreno. E a Câmara nos deu o terreno por 35 anos. Dentro de 35 años serán nuestros nietos los que tengan que negociar. Daqui a 35 anos serão os nossos netos que vão ter que negociar isso.
Decathlon nos dio 100.000 euros. e a Decathlon nos deu 100.000 euros. Nuestra iglesia en trabajo puso 100.000 euros. A nossa igreja em trabalho pôs 100.000 euros ali. Y un banco en plena crisis y sin tener nada nos prestó 100.000 euros también. E banco também em plena crise nos emprestou 100.000 euros. Estamos pagando ahora. Estamos agora a pagar, sim. Así comenzó. Assim y começou. por ese campo de fútbol Vamos pasa, ver lá. por ese campo de fútbol pasan cada semana 500 personas. Por esse campo de futebol passam cerca de 500 pessoas todas Y as semanas. es un puente para testificar del Señor a mucha gente. E é uma ponte para testificar de Jesus. En nuestro equipo de fútbol juegan ahora 35 musulmanes. Agora na nossa equipa de futebol jogam 35 muçulmanos. Nuestro escudo, O escudo del, sim, o nosso símbolo dice triunfa con Jesucristo. diz triunfa com Jesus Cristo. Porque siempre esos jóvenes han escuchado mensajes de derrota, de no puedes, no lo vas a lograr. Porque esses jovens sempre ouviram aquela mensagem de derrota, que não vais conseguir, não vais avançar na vida. É muito interessante ver a 35 musulmães É muito- saindo ao campo de jogo com uma camiseta que diz triunfa com Jesus É Cristo. interessante ver 35 muçulmanos a sair com uma camisola que diz triunfa com Jesus Cristo, não é? Bueno, hay algunas fotos ahí. Sim, vamos ver as fotos que tem aí. Van a pasar rápido. Podes passar. Bueno, mira, esa aquí antes, Antes. rápido, mas non tan rápido. Obrigado. Anterior. Bueno, aquí están algunos de los jóvenes con los que empezamos. Ali estão alguns jovens Cuatro, com os quais 5 começamos. de ellos. 5 deles. Hay 2 plantadores de iglesia ahí Há 2 plantadores de igrejas ali. y forman parte de esos 7 que comenzaron inicialmente. El tercero por la izquierda Y es faz- mi hijo mediano. O meu filho do meio está ali, é o terceiro da esquerda. Sí, él fue capitán del O equipo, capitão también presidente de nuestra asociación e o presidente da associação. y una fuente de quebradero de cabeza para mí también E va a uma estar. fonte. Ok, bueno, vamos Uma a dor de pasar. cabeças para mim também. Bueno, ahí estamos en el campo de fútbol trabajando con niños, Estamos otra. a trabalhar com crianças. Actividades para ellos, para Atividades para los diferentes niños. que temos. Sí, Pode ver aí. sí, claro. Ahí empezando un entrenamiento. Aí treino. No conseguí las mejores fotos ayer por la noche, Sí, pero sí. bueno, ese es nuestro campo de Esse é o fútbol nosso ahora. campo de futebol. Siguiente. Haciendo una actividad de enseñanza bíblica para los niños que vienen a jugar. Ensinar a Bíblia para crianças Haciendo una danza e uma dança. con algún de ellos, sí. Ese es un entrenador y un plantador de iglesia y cigano, por É más treinador señas. e plantador de igrejas Sí. que é cigano, não é? Está Y com buen amigo. Otro más. Bueno, otro grupito ahí. outro grupo aí. Otro, sí. Otro grupo un poco mayor. Outro grupo pouco maior aqui. Sí. Esa es nuestra iglesia, nuestro templo. Esta é a nossa igreja, onde nós nos reunimos. O nosso templo. Teníamos un templo en el centro de la ciudad, ahora Temos no estamos, centro da cidade. ahora nos obsequiaron con una nave en una parte industrial y ese es como Agora estamos num armazém na parte industrial. Não é? y ahora es nuestro templo y estamos a punto de inaugurarlo. Estamos quase a inaugurar. Sí, queda como un mes. Esos son juguetes en el Día de Reyes, no sé si aquí se celebra no, el no. 6 de enero. Sim, no dia de Reis para os espanhóis é muito forte a Sim. questão da cultura dos Nós reis, entregamos, das prendas, não é? entregamos 1000 juguetes para meninos. que no Entregamos tienen. mil prendas para crianças. Siguiente, ahí otra más. Sí, más. Ahí está la entrega, Ahí están algunos de ellos, ellos. ¿no? Sí, 200 niños y más de 1000 juguetes. entregamos. 200 crianças, mais de 1000 prendas Sim. para elas. não é? Gianni y eu. A esposa dele, Gianni Sí. e eu. La siguiente, esa hemos podido comprar al lado del campo de fútbol un terreno de 2000 metros cuadrados Ao lado do campo de futebol compramos um terreno de 2000 metros quadrados. y estamos acabando de construir ya esa casa. E estamos a acabar de construir esta casa. Nosotros tenemos ahora 4 pisos de acogida para inmigrantes. Temos 4 apartamentos para recolher imigrantes. 21 inmigrantes. 21 imigrantes. Algunos sin papeles. En fin. Alguns ilegais. não é? Intentamos ayudarles para conseguir un trabajo, para legalizar su situación Procuramos legalizar a situação deles. y exigimos que estudien en una escuela para adultos. E também fizemos uma escola para adultos. Bueno, no, está feita a escola. Nos pedimos a ellos que se matriculen. Pedimos para que eles se possam matricular. Sí.
Pero en esta casa van a residir aproximadamente 12 jóvenes Nesta casa vamos receber cerca de 12 jovens que no es conveniente que vuelvan a vivir donde ellos vivían. que não é conveniente eles voltarem às suas raízes, não é? Son ya mayores de edad, acaban de cumplir 18 años, São jovens já que acabaram de fazer 18 anos, que han tenido problemas de tipo legal o de droga. porque tiveram problemas legais ou droga, estavam em Y ahora instituições. não é? van a vivir aquí en esta casa muy bonita va a ser. Agora vão viver nesta casa muito bonita. Y en la parte de la derecha vamos a vivir mi esposa y yo. A parte da direita será a minha casa e da minha esposa, onde nós viveremos. Y cuidaremos de ellos. Queremos que sea cuidaremos una de- familia. E cuidaremos daqueles 12 jovens. Queremos que seja uma família. Dos de ellos son de origen musulmán y hace 2 meses recibieron a Cristo. Alguns deles são de origem muçulmana e há 2 meses atrás receberam Jesus. Oren por esa casa que nos da mucho quebradero de cabeza Orem también. para esta casa que nos dá muitas dor de cabeça. não é? Tiene que pasar los controles de sanidad, etcétera. Tem que passar tudo, claro, exigências. Sí, pero ha sido un milagro de Dios Mas tras tem otro sido um milagro. milagre de Deus. Não é? También estamos intentando cubrir algunas otras necesidades como alimentación Estamos a procurar também ajudar na área da alimentação. y bueno, es el ministerio que Dios nos ha dado. Esse é o ministério que o Senhor nos deu. Não é? El ayuntamiento ya había presencia evangélica por muchos años, pero realmente nos vino a descubrir cuando empezamos a trabajar fuerte en la obra social. Realmente havia a presença evangélica há muitos anos, mas quando iniciamos o trabalho social, realmente eles descobriram-nos a nós. Entonces, digamos assim, não é? La alcaldesa en aquel tiempo nos vino a preguntar si habría alguien que quisiera entrar a trabajar con ellos para aportar los valores de la iglesia. Naquela altura, o presidente da Câmara veio-nos perguntar se nós poderíamos ter alguém que pudesse entrar também na Câmara e levar os valores. El que comenzó el equipo de fútbol, Ele começou essa Javi, equipa de futebol, não é? le dijimos, ¿quieres aceptar esa O responsabilidad? Javi disse: queres aceitar essa responsabilidade de ser parte da Câmara Municipal, na área da juventude? Y entonces fue en la candidatura de un partido E ele então fez parte da candidatura de um partido. y por 3 años él fue el concejal de juventud de la ciudad. E durante 3 anos ele foi o conselheiro da juventude da cidade. Ahora hace 3 meses dejó el cargo porque quiere dedicarse plenamente Há a... 3 meses atrás deixou o cargo porque se quer dedicar inteiramente a este projeto. No sé si pusimos alguna foto más. Não temos, se queres mostrar lá, temos aí lá o vídeo. Ah, sí. Otro de los proyectos, nosotros inicialmente vimos que los jóvenes, había 2 ventanas que ellos captaban fácilmente. Una era el deporte, otra era la música. Vemos que havia 2 coisas que eles gostavam, os jovens, que uma era desporto, outra era música. Y por el deporte, que era lo más fácil, empezamos E con el por fútbol. causa do desporto, que nos parecia mais fácil, iniciamos. Pero hace 3 años tuvimos una puerta de entrada para la música también. Mas há 3 anos atrás tivemos uma porta com a música. Y empezamos una escuela de música en el barrio del Chinillet. Começamos uma escola de música naquele bairro do Chinillet. Ahí hay mucha etnia gitana y es donde se trasiega droga en la Muitos ciudad. ciganos e onde se trafica droga. Não é? Y hay muchas nacionalidades Muitas mezcladas. nacionalidades também. Por cierto, en nuestro equipo de fútbol tenemos 18 nacionalidades. Na verdade, na nossa equipa temos 18 nacionalidades. Multicultural. Multicultural. não é? Hace 3 años comenzamos la escuela de música 3 y anos hemos grabado começamos uma escola de música e gravamos un vídeo um vídeo para presentar algo de lo que allí estamos haciendo. para apresentar um pouco o que é que nós fazemos lá. Não é? Dura 5 minutos, Sí. 6 minutos y Dura si se 6 puede minutos. pasar. Sim, podemos ver então. Tá? Yo prometo que voy a restar 6 minutos del mensaje E después. depois vou ¿verdad? tirar 6 minutos da mensagem no final. Ya los instrumentos irán para la clase. Tú. Sí. Tú, coge la guitarra. Tu cara, cabra. Coge ya el cajón y tira para allá. Venga, va. Venga. Ahora, para todo. Ya te voy a pedirle, tiene unos Javi para cenar esta clase. Temos 70 alumnos nesa escola de música. Ese é o noso campo de fútbol. É unha canción original preparada para este vídeo. Aí está Martins,
SL, ben coñecido aquí. Y mora lá en Valencia. Decían que era carne de cañón, que tarde o temprano caería en las garras de la droga, delincuencia o deshonor. Carne de cañón é unha persoa que non ten opción a nada na vida, que está aí como carne de cañón, como preparado para morrer prácticamente. Pois carne de canhão quer dizer que uma pessoa que não tem projetos de vida está aí só a deixar imaginado, sin porvenir ni futuro y al borde de la exclusión. Pero la música me encontró de su mano y su nota regaba una alegría mía. Y ahora tiene sentido hoy día, verdaderamente liga, del barrio que te Esta canción es una fusión entre estilos flamenco, hip hop y soul. É uma mistura de três estilos, não é? Hip-hop, flamengo e soul. Lucha y no pierdes la esperanza, no es como empieza, es como acaba, y ahora viene lo mejor. Esa ponte une o barrio donde traballamos co noso campo de fútbol. É unha ponte que cruza culturas. Ponte, falamos que é a ponte misionológica. Chamam ponte missiológica porque é uma ponte que cruza Hay mayor culturas, calor não é? que el que Do me bairro aporta mi gente. e No onde me se colgo trabalha. etiquetas, me entreno musicalmente. Actúo con valor y valores honestamente. Si fallo soy constante, lo intento nuevamente. Sin duda la música ha sido mi salvavidas, la cura y calmante del dolor y las heridas. La piedra que me ha hecho caer no me desanima. El tropiezo una enseñanza, yo la llamo doctrina. Me mantengo fuerte a pesar de las críticas, porque la última palabra la tiene mi música. La gente habla mal y me echa al mismo saco, pero no, a mí no, porque tengo un don innato. Sé cómo tú eres y que no te hagan cambiar tus ideales por los que venden de ciudadano ejemplar. Las costumbres de hoy en día nos están corrompiendo, no juzgan por lo que soy, sino de por dónde vengo. Ellos creían que sería carne de cañón que caería en la droga, delincuencia o deshonor. Desonada porque yo tengo la composición indicada a las venas para esquivar la tentación. Con pasión y fe a lo que haces, pues es tu esperanza la que forja el camino desde que naces. Ánimo y mira siempre hacia adelante, fija tu objetivo y con esfuerzo conseguirás cosas grandes. La música me encontró de su mano y su nota regaba una alegría mía. Y ahora tiene sentido hoy día, verdaderamente liga, del barrio que te cría, importa lo bueno del corazón. Lucha y no pierdes la esperanza, no es como empieza, es como acaba, y ahora viene lo mejor. Ese barrio que se ve atrás es el barrio donde estamos trabajando, el barrio de Chinillet. Y el fuego es un elemento distintivo del povo cigano. Sim, o fogo é um elemento próprio do povo cigano. Este é o bairro onde eles trabalham. Trabajando los valores en niños y jóvenes a través del arte y el Crianças deporte. e jovens através da arte e do desporto. Sim. Vamos ficar em pé, vamos orar, está bem? Obrigado, Senhor, pela bênção que é ter o teu filho conosco e que a tua palavra também, pelo seu testemunho, venha ao nosso encontro. Amém. Ok, irmãos, podem sentar-se, vamos ouvir então a mensagem. Números capítulo 13, eu acho que já ouvimos muita mensagem hoje, mas vamos ouvir Números 13, se nos quiserem acompanhar, está bem? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 13. Enviou-os Moisés do deserto de Pará, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá,
filho de Jacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné. Da tribo de Issacar, Gigial, filho de José. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gad, Joel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi o Negueb, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, e se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Rebote, à entrada de Amate, e subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Estavam ali Aimá, Sefai, Telmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoa, no Egito. E depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes dos filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Bom, o tema é atitude correta. O tema é a atitude correta. Estamos aí num momento muito especial Estamos num momento importante, especial, na vida do povo de Israel, na vida do povo de a Israel, punto de entrar na terra. mesmo à porta daquela terra. E Deus é o que dá, Deus é o que dá a ordem a Moisés E Deus fala com Moisés para que envíe espías. para que eles enviem espias. Ahora, a los que envía de nombres tan raros que leyó el pastor, por eso se lo di a él para que leyera, aos que envia com nomes tão estranhos como aqueles que eu li, não é? no era cualquier persona, Não era qualquer eran príncipes, eram era príncipes, gente principal cada uno de su tribu, gente chefe das suas tribos, eran guerreros, Guerreros. eran inteligentes, inteligentes, eran valientes, valentes, eran escogidos. escolhidos. Y por las películas de Hollywood sabemos que los espías son gente realmente muy especial, ¿no? E pelas películas lá do Hollywood sabemos que os espias é gente em especial, não é? Hablan 7 idiomas, Falam muitos idiomas, 7 idiomas, conocen informática, todos sus secretos, sabem os segredos da informática, saben pelear bien guerrear y son guapos también. e são bonitos. Entonces no era cualquier persona que iba a ir ahí. Assim não era qualquer pessoa que entrava ali. Ahora ellos no tenían que decidir si iban a entrar en la tierra o no. Eles não tinham que definir se iam ou não iam entrar. Eso Dios ya lo había establecido. Isso Deus já tinha determinado. Y ya les había dado promesa, esa es vuestra tierra. E havia uma promessa que aquela terra era deles. Ellos solo iban para saber Eles só iam para cuál
¿Cuál podría ser la mejor ruta para empezar? Qual seria a melhor rota para entrar? ¿Qué ciudades estaban fortificadas Quais y as sería más cidades, difícil? as cidades mais fortificadas e mais complicadas Tal para vez, conquistar? tal vez por dónde debía de comenzar la batalla con una victoria rápida. Talvez por onde deviam começar a batalha para terem uma primeira vitória. ¿Dónde rápida. estaban los campos cultivados para no arrasar esos campos? Onde havia os campos de cultivo, Etcétera, para não etcétera. estragar tudo isso. Y 12 espías van a la tierra. E 12 vão lá. Y están 40 días. E estão há 40 dias. En 40 días, 12 personas bien preparadas pueden saber muchas Em cosas. 40 dias, 12 pessoas bem preparadas descobrem muitas coisas, com certeza. Não é? Reconocieron la tierra Reconheceram a terra y se dieron cuenta de que los frutos eran tal como Dios les había prometido, e viram grandes frutos. que afinal a terra era como Deus tinha dito, tinham frutos grandes. Y para que todo el pueblo supiese realmente cómo era la tierra, llevaron algunos de E estos para que frutos. toda a para gente acreditasse naquilo que eles estavam a dizer, eles trouxeram com eles alguns daqueles frutos. Los racimos de uva eran tan grandes Eram tão grandes os cachos de que uva tenían que llevarlo entre dos, que tinham uma estaca entre dois, um pau. y hasta el día de hoy es uno de los símbolos de Israel, dos E llevando e un até tremendo... hoje é um dos símbolos de Israel, dois levando aquele cacho de uvas. Não é? Hermanos, al precio que va el kilo de uva, Ao preço que está o quilo da uva. yo quisiera tener un terreno de esos que produjese esos cachos tan Eu queria tremendos. ter um terreno que produzisse esses cachos. La tierra era súper fértil. A terra era super Era fértil. muito boa. Era muito- Regresan con su informe. Trazem aquele relatório. Pero estos 12 espías Estes 12 traen dos informes distintos. trazem dois relatórios um pouco diferentes. 10 traen un informe, un relatorio. 10 traz um Josué y Caleb traen otro e informe. Josué e Caleb têm uma outra versão do relatório, digamos assim. Algo aconteció cuando ellos dieron su informe. Algo aconteceu quando eles trouxeram aquele relatório Cuando e estos descreveram. 10 hablaron, algo pasó ahí. Quando os 10 falaram, algo aconteceu. Porque realmente dijeron, sí, el fruto es muy bueno. Sim, realmente o fruto é bom, Es muy bueno, muito bom, pero dice el verso 30, mas o verso 30 diz: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. então Caleb fez calar o povo perante Moisés. No hizo callar a los 10, hizo callar al pueblo. Não fez calar os 10, mas o povo que estava lá. Los eruditos no se ponen de acuerdo cuánta gente habría ahí. Os eruditos não conseguem nos determinar o número certo de pessoas que estavam a escutar aquilo. Los más conservadores hablan de que de Egipto debieron de salir en torno a 600.000 personas. Alguns pensam que 600.000 pessoas terão saído do Egito. Otros hablan de 2 millones de personas. Outros falam de 2 milhões de pessoas. Cuando esos 10 dieron su informe, Quando aqueles 10 falaram, algo pasó que cuando Caleb da el suyo, no les tiene que hacer callar a ellos, tiene que hacer callar a cientos de miles de o que personas. acontece é que quando Caleb vai dar o seu relatório, ele não faz calar aqueles 10, mas faz calar aquelas milhares de pessoas que estão à sua frente. El fruto que están viendo es muy bueno, O fruto que estavam a ver era muito bom. pero algo hay en el informe que genera miedo, Mas algo naquele relatório vai provocar medo que hace que el pueblo se altere. e o povo fica alterado, perturbado. Y Caleb, antes de empezar a hablar, tiene que mandar callar al pueblo. E Caleb vai-los calar a todos aquele povo. Não é? El verso 28 O dice, verso 28 diz: el 27 habla de lo bueno que es la tierra, fluye 27 leche y fala miel. das coisas boas, leite e mel. Dice el 28, pero el pueblo, 28, por mas o esta, povo, mais o povo. o Pero el pueblo que habita esa tierra que habita nessa terra es fuerte, é etcétera, etcétera. forte, etc. Algo pasa ahí Algo acontece naquele que, lugar. aunque el fruto es muy bueno, Ainda que o fruto seja muito bom, lo que van a hablar a continuación o que eles falam a seguir llena de miedo y de incertidumbre a los provoca cientos de medo miles. e incerteza àquelas milhares de pessoas. No sé cuál es la palabra en portugués, en español es pero, porém, o Mas. mais. Assim. Mais. Hay un determinado tipo de persona Algumas pessoas que no pueden hablar algo bueno sin que inmediatamente digan algo malo. não conseguem falar algo bom e depois falam logo de algo que é mau, não é? A terra é muito boa, A terra é muito boa, mas mas
qué bonito estuvo el culto esta mañana. Que bom que foi o culto esta manhã. Mas o pregador não sabia que estava pregando. o pregador não sabia o que estava a dizer, né? Que bom foi o louvor. Que bom foi o louvor. Mas o que tocava o violino, aqui não tocava ninguém o violino, estava o totalmente violino, desafinado. Estava muito desafinado. Como Deus está usando a esa hermana que lleva poco tiempo en la iglesia. Como Deus está a usar esta irmã que está há pouco tempo aqui na Es igreja. una bendición. É uma bênção. Y alguien dice, Alguém diz. sí, una É bendición, verdade, sí, né? sí. Sim. Mas, Mas, se você se soubesse, você soubesse, entonces decimos, conta, conta aí. para orar por el hermano, Para ¿no? podermos orar por para ela. poder orar por él. É claro, né? El fruto era muy bueno, O fruto era mas, bom, mas estaba plagada de enemigos, estava cheio de inimigos. enemigos gigantes. Gigantes, né? Grandes. Un primer punto es este. O primeiro ponto é este. Las né? palabras tienen un efecto extraordinario. As palavras têm um efeito extraordinário. Las palabras tienen gran poder. Grande poder. Yo sé que ya lo sabemos esto. Eu sei que nós sabemos isso. Yo sé que el pastor lo habrá predicado muchas Eu sei veces, que o pastor terá falado algumas vezes, não é? pero también sé que la olvidamos con mucha Mas frecuencia. também sei que nós esquecemos muito Nuestras facilmente. palabras Nossas tienen un palavras poder têm extraordinario. poder extraordinário. Es curioso que los psiquiatras y los psicólogos cada vez más coinciden en declarar el poder grande que tienen las Os palabras. psicólogos e psiquiatras cada vez mais dizem qual o grande poder que as nossas palavras têm. Nosotros sabemos por la escritura Nós sabemos também pela escritura isso, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, que a vida e a morte estão no poder da língua. que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, Por isso, cuidado com o que nós falamos. porque nuestras palabras generan algo en nuestra cabeza, Porque as palavras que nós dizemos provocam algo na nossa cabeça. Não é? pensamientos que generan emociones Pensamentos vão fazer emoções y que condicionan lo que hacemos e también. que vai condicionar depois o nosso comportamento, o que nós fazemos. Recientemente hay un estudio clínico muy interesante que habla de los neuropéptidos. Nuestras emociones condicionan nuestro organismo físico. Há um estudo que diz agora o quanto os nossos pensamentos vão condicionar as nossas emoções. Y los doctores saben bien lo que ocasionan las enfermedades psicosomáticas. E também os doutores falam muito destas enfermidades psicossomáticas. Y muchas de esas emociones vienen condicionadas por las palabras que decimos o que oímos. E às vezes as emoções que nós temos vêm das palavras que nós falamos ou daquelas que nós vamos escutando. La continuamente. Escritura también nos dice que hay hombres cuyas palabras son medicina. A Bíblia também nos diz que há homens cuja palavra é medicina. Y hay otros cuyas otros. palabras son como golpes de espada. E há outros que são como golpes de espada. Y los golpes de espada cortan, hacen daño. E os golpes de espada cortam, não é? Hay gente con actitud negativa que cuando hablan, Há gente com uma atitude tão negativa que quando falam, ellos hieren, causan daño a e la eles gente. causam dano aos outros. Te encuentras con una de estas personas, Se te encontras com alguém assim, las escuchas por un tiempo ouve-las durante um tempo y un poco después estás buscando una cuerda donde colgarte. e depois queres te enforcar, não é? Porque esas palabras trajeron eso. Porque as palavras que tu escutaste provocaram isso em ti. Claro, no estoy hablando de cuando hay lo que llamamos un contraste de pareceres, eso no. Não estou a falar de uma diferença de opinião. No estoy hablando de un diálogo o una crítica Não constructiva, estou a falar eso de, es bueno, de ¿no? dialogarmos ou fazermos críticas que sejam construtivas. Hablo directamente de personas tóxicas que con su opinión que nadie les ha pedido, Mas- lo único que traen es problemas. Mas Así. falo de pessoas tóxicas que a única coisa que fazem é trazer problemas. Es muy bonito escuchar a los niños pequeñitos. Quando escutamos as crianças pequenas, não é? Ellos saben el poder de las palabras o de los sonidos. Eles sabem o poder das palavras ou dos sons, não é? Ellos saben que si lloran un poquito, mamá va a tener que salir a darles de comer. Se eu chorar um pouco, a mãe vai ter que sair para comer, não é? Y Para comer. pronto ellos aprenden ellos que saben según cómo- lo que digan o hagan, mueven a la gente. De acordo com aquilo que fazem ou falam, eles mexem as tropas, não é? Después esos niños crecen Pois quando eles crescem y a veces se olvidan de que con sus palabras también hieren a los que más les aman, ¿no? e também se olvidam. Se Sí, olvidam. se E esquecen. esquecem-se de quando
que também aquelas palavras vão gerar emoções nas pessoas que eles amam, não é? Sí, las palabras tienen un gran poder. Há um grande poder nas nossas palavras. Si uno entra en YouTube puede escuchar discursos de Hitler Se podemos entrar no YouTube e ouvir discursos de Hitler y no sabemos nada de alemán, e não sabemos mesmo nada de alemão, pero solo con escuchar mas só escutar a voz daquele homem, uno se da cuenta que había ahí un magnetismo, algo había fuerza. mas tu percebes que há algo ali, há uma força ali por trás. Fueron palabras São palavras proferidas por un cabo, ni siquiera era nada militarmente, que ¿no? é por um cabo, que não é nada na tropa, não é? Pero esas palabras mandaron a la muerte a 60 millones de personas. Mas aquelas palavras mandaram à morte 60 milhões de pessoas. Indudablemente hay palabras que traen muerte. Há palavras que trazem morte. Jesucristo también habló palabras, Jesus também falou palavras, pero él trajo vidas. mas ele trouxe vida. Nunca escribió nada, pero sus palabras Nunca escreveu nada, mas a sua palavra traen vida hasta el día de hoy. trazem vida até o dia de hoje. Esos 10 espías Esses espias, usaron os palabras 10, falaram palavras que destruyeron el futuro inmediato de toda una que nación. destruíram o futuro imediato de uma nação. Porque esa nación tenía que entrar a la tierra prometida. Porque eles tinham que entrar naquela terra Y prometida. ellos dijeron, si entramos nos van a matar. E eles disseram, se nós entrarmos, eles vão nos matar. Decidieron no entrar Decidiram não entrar. y murieron todos en E el morreram desierto. todos no deserto. Los únicos que entraron a la tierra Os únicos que prometida, entraram Josué y Caleb, foi Josué e Caleb. más la nueva generación. E a nova geração. Personas que confiaban en lo que Dios había dicho. Pessoas que confiavam naquilo que Deus falava. No siempre es verdad Não é sempre verdade que una imagen vale más que 1000 palabras. que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Hay ese dito en portugués. Sim, sim, sim. Una imagen vale más que 1000 Uma palabras. No imagem- siempre es verdad. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, nem sempre é verdade. Ellos tenían la imagen, los frutos, las uvas, E los eles tinham a granados. imagem, os frutos, tudo o que Deus estava a trazer. Pero después hubo unas palabras Mas houve umas palavras que generaron un que estado geraram mental estado mental que a la postre trajeron muerte para el que pueblo. no final trouxeram morte. Yo comprobé esto con mis hijos cuando eran adolescentes. Eu me lembro com os meus filhos quando eram adolescentes. Mi hija Karemi podía pasar 2 horas delante del espejo probándose ropa si iba a salir A de minha paseo. filha Academy era capaz de ficar 2 horas ao espelho a ver se ia sair ou não saiu com aquela roupa. Cambian trocando ropa, Trocava mirando otra roupa, cosa. mudava-se. Hasta que creía que estaba bien. Até que finalmente estava Miraba en el espejo y la imagen que le daba e a estaba imagem que ela perfecta. tinha dava em perfeição. Voy a triunfar. Vou triunfar. Pero pasaba uno de sus hermanos por la puerta de su habitación Mas passava irmão lá perto, não é? y por reírse de ella. E começava-se a rir dela. Não Y dice, vas a salir así é? vestida. Vai ser assim. Pero tú sabes qué pinta tienes. Esto te hace aquí unas cosas y una... Y un momento después ella sacaba todo y Daqui a otras pouco, 2 ela- horas diante ela do passava espelho. mais 2 horas à frente do espelho para mudar de roupa outra vez. La imagen le decía que estaba bien, A imagem dizia que ela estava bem. pero esas palabras, Mas as palavras dos seus irmãos, las palabras tienen mucho as poder. palavras têm muito poder. Y muchos han sufrido E muitos têm sofrido en su autoestima na autoestima por el efecto de palabras inapropiadas, por palavras inapropriadas. palabras de rechazo, de recuo, de abandono, en ocasiones insultos. insultos. Ahora, ¿cómo se soluciona un problema ocasionado por palabras? Como é que se resolve este problema que vem destas palavras que são ditas? Bueno, con otras palabras. Com outras palavras. Por eso la Biblia dice que hay personas que sus palabras son medicina. Por isso é que a palavra diz que as palavras de algumas pessoas são medicina. Por eso Caleb habla al Por pueblo. isso Caleb fala ao povo Les manda que hagan silencio. para ficar Y silêncio después empieza a hablar con el começa a pueblo. falar. Y les da palabra de E ánimo. dá palavras de ânimo. Les dice, confiemos en las promesas del Señor. Confiemos nas promessas de Deus. Les trajo una palabra de fe, una palabra de Fé, optimismo. Otimismo. Oh, hermanos, esa es una cuestión de actitud. É uma questão de atitude. Não é? El problema nunca está fuera de nosotros, el problema está O problema nunca dentro de está fora nosotros. de nós, mas está dentro de nós. Resulta que Josué y Caleb habían visto la misma tierra, la misma Josué e gente, Caleb tinham visto a mesma terra, as mesmas pessoas, al mismo o pueblo, mesmo povo, pero el informe fue totalmente mas o diferente. relatório foi completamente diferente. ¿Por qué fue diferente? ¿Por qué? Porque la actitud interior era Porque a sua diferente. atitude era diferente. Era la misma situación, Era a mesma situação, pero la actitud del corazón trajo informe distinto. mas a atitude do coração trouxe um outro relatório. El filósofo Tácito en el siglo I dijo una vez, Tácito, o filósofo, disse: todos piensan en cambiar el mundo, todos pensam em mudar o mundo, pero nadie piensa en cambiarse él mismo. mas ninguém pensa em mudar-se a si próprio. El problema está dentro. O problema está dentro.
Porque hay cosas que no podemos controlar. Porque há coisas que não consegues controlar. Están fuera de nuestro control. Estão fora do nosso controle. El tamaño de los gigantes está fuera de nuestro O control. tamanho dos gigantes está fora do nosso controle. Tomaron mucho yogur de pequeño, algo hicieron, crecieron mucho. Eles que No, como- no podemos hacer nada con Tiveram eso. muitos iogurtes quando eram pequenos e cresceram muito, não é? Si las ciudades estaban amuralladas, estaban fortificadas, no podemos controlar Se as eso. cidades estão fortificadas, não podemos controlar. Si tienen grandes muros, eso no podemos. Tem muros altos. Hay cosas que ya están ahí. Há coisas que estão aí, não é? Lo que establece la diferencia es nuestra actitud frente a las cosas que ya están ahí. O que estabelece a diferença é a tua atitude, a minha atitude perante as coisas que já estão estabelecidas. Se dice que la felicidad no depende de lo que nos ocurre, A felicidade não vem daquilo que se passa, que nos ocorre a nós, sino cómo nosotros interpretamos lo que nos pasa. mas como nós interpretamos aquilo que nos acontece. No podemos pretender vivir sin confrontar problemas. Não podemos pretender viver sem enfrentar dificuldades. Eso es muy ingenuo. Isso é uma ingenuidade muito grande. Siempre va a haber problemas. Sempre vai haver problemas. La Biblia dice en el mundo, palabras de Jesús, A Bíblia, en el mundo Jesus tendréis diz, No aflicción, mundo tereis aflições, pero confiad, yo vencí al mundo. mas confiai, eu venci o Para mundo. que sus discípulos, sus seguidores, no tuviesen ideas infantiles, Jesús ya les dijo, en el mundo tendréis Para que aflicción. os discípulos não tivessem ideias infantis ou infantilizadas, ele já diz, no mundo tereis aflições. ¿Sabes el único momento en que no tenías problemas? O único problema é que não tinhas problemas. Cuando estabas en la barriguita de mamá. Sabe a barriga da mãe. Ahí no había problemas. Ainda havia problemas. Si ella no bebía o no Si tenía no bebía, problemas de no droga o tenía no droga. tuvo maltrato, Ou não te maltratou, claro. si fue así, entonces ahí estábamos bien. Se foi assim, se não foi assim, então estávamos bem aí, não é? Estábamos en un jacuzzi, No jacuzzi, todo el día flotando. a flutuar todo o dia. El agua tibia, templada, morna. Temperada, morna. Fora mamá podía estar con un calor tremendo, Mamá podía nosotros estar con mucho estamos, calor, no nosotros estamos ali. estamos tranquilos. Tranquilitos. Fuera mamá podía estar pasando un frío increíble, Estava a passar muito frio, não é? nosotros estábamos Nós tranquilos. estávamos ok. No había hipoteca que pagar, no había problemas que atender, no había cuentas que pagar. Y cuando estábamos tan bien, E quando estávamos tão bem, cuando estábamos tan tranquilos, tão tranquilos, não é? te dicen que tienes que salir de ahí. Tens que sair. Tienes que salir de ahí. Y tu propia madre, mira qué mujer, Tua própria mãe, que mãe, não é? a puro empujón, sales y sales Sai, y sai sales. mesmo. Y tienes que salir. Tens que sair. Y estábamos ahí en una penumbra, no había luces y ahora nos reciben unos focos grandes así. Agora estamos numa grande penumbra e de repente vêm pessoas, não é? Y estábamos en un ambiente cálido, tranquilo. Lugar tranquilo, Y não é? ahora salimos a un lugar frío. Lugar frio, de repente. Yo estuve en el nacimiento de mis 3 hijos. Eu tive a ver o nascimento dos meus 3 filhos Y recuerdo que el lugar era muy frío. e o lugar era muito frio. Yo me preguntaba, ¿pero van a parir niños o pingüinos aquí? Porque Vão nascer Muito crianças frio. ou pinguins aqui. por lo menos eu sentía muito frio aí. Pelo menos eu sentia muito frio, né? Así que estaban en un lugar sin luz, pasan a un lugar con luz. Estaban en un lugar lugar sem luz, quente, lugar quente. pasan a un lugar frío, frío. Non é de extrañar que salgan tan indignados que xa xan chorando porque non. Não é de estranhar que eles saiam indignados e comecem a chorar logo, não é? Y si algún bebé de eso quiere hacerse el machito ahí, el Se hombre, querem ser o homem da casa. yo no voy a llorar. Eu não vou chorar. Entonces viene un hombre enmascarado con una máscara Vem por alguém aquí, com uma máscara, não é? que no sabe si te va a asaltar o qué, Se não vai assaltar ou qualquer coisa. y te coge por el pie y te da la pega vuelta y y te da pega la una nalgada y ahora lloras y Choras lloras. e choras. Y así nos recibe la vida. Assim a vida nos recebe. Y a partir de ahí E então a partir daí, desse comienzan los momento, problemas. começam as dificuldades. Comienzan los problemas. Así que no tengamos ideas infantiles. Não tínhamos ideias infantis, gente. Hay un dicho en España que se cuando un morre estiró a pata. Esticou a pata. Esticou a pata. Agora Pero morre, non é estica a así, pata. non estirou a pata, encolleu a pata. Encolhe a pata, não estica a pata. Parece que se vuelve a la posición fetal. Vamos à posição fetal, não é? Tal vez recordando aquellos momentos en la barriga de mamá donde no teníamos problemas. Talvez recordando aquele tempo em que não havia problemas na barriga da mãe, não é? Hermanos, el precio que hay que pagar por vivir
O preço que temos que pagar para viver es enfrentar gigantes, é enfrentar os es gigantes, pelear. é guerrear. Son problemas, São problemas. muchas veces dolor. Às vezes dor. Ahora, el problema no está en que vengan los O problemas, problema não está em que os problemas vêm, sino en cómo vamos a enfrentar, con qué mas actitud com que atitude nós vamos a enfrentar enfrentamos esos problemas, esa situación. Essa situação. Porque hay una actitud que bloquea Porque há uma la solución que vai bloquear a solução. y hay otra actitud E a outra atitude que busca la salida, que busca o escape, a que saída, confía en que Dios, confia em Deus, que confía en la bondad de Dios, confia na bondade de que Deus. sabe que si yo hago mi parte, Dios va a hacer su Se eu parte, fizer a minha parte, Deus vai fazer a sua parte. que no se desespera, Que não ficamos desesperados. que echa mano de la promesa Que estas são as promessas. y de con Deus. valentía pelea su batalla. E então vamos guerrear. Quisiéramos que hubiera una fórmula mágica para resolver problemas. Talvez quiséssemos uma fórmula mágica para que os problemas resolvessem-se. Nosotros para construir el campo de fútbol, para ahora Para la construir casa, o campo de futebol, a tanto casa. problema. Tantos problemas. Y oramos, E oramos. pero trabajamos E también. trabalhamos. Y creemos que Dios nos va a llevar E queremos adelante. que Deus vai. Creemos que si Dios fazer da la avançar. visión, va a dar la Se provisión. Deus dá a visão, dá a provisão. Y este templo es una demostración de E eso. este lugar também é uma demonstração disso. Es una actitud É uma diferente. atitude diferente. Quisiéramos que hubiera una fórmula mágica, pero no hay fórmulas mágicas. Talvez quiséssemos uma fórmula mágica, mas isso não existe. já. Pastor, ora por mí para que este Ora problema por mim, se me para que este resuelva. problema se resolva. Hay cosas que no basta con orar. Há coisas que não acontecem só pela oração. Espero no ser hereje al decir Sim, esto. espero não ser iresto ao dizer Hay isso. cosas que no basta con orar. Há coisas que a oração não chega, não é La sanidad, suficiente. creo en la sanidad. A saúde, creio na saúde. Creo en un Dios que sana. Deus que cura. He visto ese milagro sobre mi propia hija Karemi. Vi este milagre na minha própria filha. A ella le dieron una aparente sentencia de muerte con 4 años. Há 4 anos de idade lhe deram como que uma sentença de morte. Ella padece fibrosis quística Tinha fibrose cística. y nos dijeron, va a durar poco. Vai durar pouco. Y nosotros oramos al Señor Nós oramos a Deus y recibimos e recebemos confirmación confirmação de que no iba a morir que ella ela não iria morrer y que el Señor la iba a cuidar. e que Deus ia cuidar dela. Y fui a hablar con su neumólogo, E fui a falar con o neumólogo foi falar com o neumólogo y falei para él era o que nos dera esa noticia, ¿no? e ele tinha sido aquela pessoa que falou aquilo. Hubo análisis de genéticos, etcétera, y se Com a decretó, análise tiene genética, esa. tudo isso, né? En aquel momento en La Coruña solo había una persona que tenía más de 18 años, que había llegado a más de 18 años con fibrosis. Naquela altura só havia na Corunha uma jovem que tinha tido mais de 18 anos com fibrose. Así que había pasado de Que 18. passou os Os 18 anos. Né? Así que fuimos a hablar con él y le dijimos, creemos que nuestra hija no va a morir. Nós dissemos, nós queremos que a nossa filha não vai morrer. Y él dijo, bien, esa Y es la él dice, actitud que hay que tener. Sim, Y essa é a atitude y certa. dije, no es actitud, No, eh, no es es que actitud. Dios nos lo ha Isso dicho. é Deus que nos disse. Y él nos miró de forma rara. Ele disse ¿no? assim de uma forma Dice, um ella pouco va, mais de lado, né? creemos que va a morir un día, sí. Sim, queremos que vai morrer um dia. Allá por sus 90 y muchos Já após años, os 90 e tal anos, llena de nietos. Y, cheio de netos e tudo isso. bueno, mi hija tiene 26 años, tiene una gran... Es fibrótica Ela quística y tem- es un caso extrañísimo. Ela tem 26 anos e aquilo é um caso muito estranho. Porque sigue teniendo la enfermedad, Porque ela continua com a enfermidade, pero no presenta los síntomas de la mas não fibrosis. tem os sintomas da fibrose. Gloria al Señor. Glória a Deus. Yo creo en la sanidad, Eu creio na cura. pero no todos por los que hemos orado han sanado. Mas nem todos pelos quais nós oramos ficaram curados. Creemos que hay un Dios soberano también. Cremos que há um Deus soberano. Y algunos curan y otros no curan. E alguns são curados e outros não são. En Bethesda había mucha gente enferma. Em Bethesda havia muita gente Y aquel doente. día que Jesús llegó allí, E quando Jesus chegou ali àquele lugar, uno fue sanado. foi curado. ¿Y los demás? E os outros? Dios te abençoe, hermano. Deus te abençoe. En aquella ocasión al menos no fue curado. Pelo menos naquela altura não foi curado. No né? todo se arregla con oración. Nem tudo se resolve com oração. En una iglesia que plantamos en La Coruña, Uma igreja lá na Corunha que nós se plantamos, convirtió una señora e uma senhora que se converteu y orábamos mucho en la iglesia, e ¿no? orávamos muito. Y una vez viene esta señora, esta joven convertida, Esta jovem que tinha se convertido, me dijo, pastor, Pastor. por favor, ore por mi esposo. ora pelo meu esposo. Y dije, sí, ¿qué hay? Então o que é que se passa? Es que es tan feo. Aquilo é tão feio. Digo, oiga, hermana, pero ¿usted cree
que si yo tuviera ese poder, Você crê que se eu tivesse esse poder? si yo tuviera esse poder, oraría por mí mismo. Que E por mim próprio. hay 2 o 3 cosas que tengo que arreglar también. Algumas coisas que eu também tenho que mudar aqui em mim. Pero no todo se arregla con Mas nem oración. tudo se resolve com oração. No debemos desear que no haya conflictos, Não devemos desejar que não haja conflitos. pero sí que tengamos la actitud correcta cuando Mas llega tenhamos a el atitude conflicto. correta quando os conflitos chegam. Los estudiantes que se vienen quejando de su profesor, Os estudantes que se queixam dos es professores, que né? él me tiene rabia a mí, conmigo. Ele trata-me mal, ele olha Bueno. para mim de lado, não é? Hasta puede ser que sí, Até pode ser que seja verdade. es verdad, hay profesores así, ¿no? Há professores assim, não é? Cuando uno es un buen estudiante Quando alguém é bom estudante y hace una mala prueba, e faz uma prova que não tem bons el resultados, profesor tiende a pensar, ele pensa, talvez, sus padres deben de estar con algún problema en casa, os o pais algo devem ter algum problema em que casa, está influenciando en él, deve estar a influenciar mal. que él es un buen É estudiante. bom estudante, então. Cuando el estudiante es un mal estudiante Quando y é hace mau una buena estudante e prueba, faz uma boa prova, não é? el profesor O piensa, professor pensa assim. ¿cómo pudo copiar en el Como é examen? que ele pôde copiar no Y yo exame, no me não di é? ni cuenta, ¿no? E eu nem reparei. Bueno, hasta puede ser que tu profesor realmente no esté bien, ¿no? Até pode ser que o professor não esteja bem, não é? Pero cambia tu actitud. Mas muda a tua Estudia, atitude. esfuérzate, Esforça-te. haz tu parte, Faz a tua bendícelo. parte, Algo va a abençoa. cambiar. Algo vai mudar. ¿Qué futuro tengo yo? ¿Qué posibilidades tengo yo con la familia que tengo? Esto lo hemos oído muchas veces aquí. Que possibilidades eu tenho com esta a família que Deus me deu, não é? Pues es verdad, a lo mejor has pasado por mucha dificultad, Se calhar passaste por muitas dificuldades, pero cambia tu actitud. mas muda a tua atitude. Cree que Dios va a obrar. Crê que Deus vai operar. Cree que Dios va a hacer un milagro en vai tu fazer vida. um milagre em tua vida. Que va a hacer un milagro en la Vai familia. fazer um milagre na família. Los psicólogos que aplican terapia sistémica a las familias Os psicólogos que trabalham com a terapia sistémica saben que un pequeño cambio en la familia sabem genera que un reajuste en toda la familia. Uma pequena mudança pode fazer um reajuste em toda a família. Cuando hay una persona con actitud correcta que confía en Quando há Dios, uma pessoa que tem uma atitude correta, genera confia em cambios Deus, en él vai y en los que trazer están a su mudança alrededor. nele e à sua volta. para nosotros es muy alentador que con los 17 primeros jóvenes que empezamos a Para trabajar, nós é muito encorajador que os primeiros 7 jovens com quem trabalhamos, 17 jovens com quem empezamos começamos con a 7, trabalhar, pero pronto fueron 17. Sí. Esos 17 están implicados no esses trabalho. 17 estão envolvidos neste trabalho. Algunos deles están a punto de acabar a universidade Alguns já. estão prestes a terminar a universidade, Têm traballos, têm têm famílias trabalhos, estables, famílias muitos deles. estáveis já. Deus fez um autêntico Deus milagro fez um nas suas autêntico vidas. milagre nas suas Mas eles vidas. tiveram uma atitude correta Mas eles também. tiveram uma atitude correta. Josué e Caleb Josué e Caleb vieron lo mismo que los otros 10, viram o mesmo que os outros viram, pero su actitud mas a fue sua atitude diferente. foi diferente. Estoy acabando. Estou terminando. Ahora es una pregunta para Agora é uma ustedes. pergunta. No se puede mirar la Biblia ahora. Não se pode ver a Bíblia agora. Hay un premio, Há um prémio. está preparado ahí, el pastor ya lo tiene listo en su despacho, en su oficina, Há ali um prémio já guardado ali no escritório. para la persona de aquí Para a pessoa que nos pueda decir que nos possa dizer. el nombre de 2 espías Diga o nome de 2 espias. que no sean Josué y Caleb, Que não sejam Josué e Caleb. porque el pastor leyó los nombres de ellos, de Porque sus familias. Porque eu li o nome deles todos e das suas famílias. Por isso, se vocês ouviram, têm de saber. Así que el que sepa el nombre, sí, sabe. Não, isso é tribo, não é? Não é tribo, é o nome dos próprios dos próprios Hermanos, homens. hermanos, no se esfuercen, no se esfuercen. Não se esforcem muito, não é, diz ele. Ninguém se lembra dos perdedores. Ninguém se lembra dos perdedores. Lembramos a Josué y Caleb. Lembramos Josué e Caleb. Nadie se acuerda de los que tuvieron mala actitud, Ninguém se lembra daqueles que tiveram más atitude. a no ser para decir que mala actitud tenían A ellos. não ser para dizer que mala atitude eles tiveram. Los que dejan huella en el mundo, Aqueles que deixam, aquellos que marcan destino, marcam o mundo, son los que creen en Dios, são aqueles que creem em Deus, los que creen en sus nas promesas. suas promessas. Se ven mayoría porque están con Dios Se veem como maioria porque estão com Deus. y entonces tienen una actitud de E têm uma vencedor atitude de vencedor o de vencedora. ou de vencedora. Todos tenemos problemas. Todos temos problemas. Empiezan cuando nacemos, Começam quando nascemos. se acaban cuando morimos. Acabam-se quando morremos. Eso
si ya tienes a Jesús como tu Señor y tu Isso Salvador. se já tens Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque si alguien aquí no tiene a Jesús Se alguém como não Señor y tem Salvador, como Jesus como seu Senhor e sus Salvador, verdaderos problemas os van a seus empezar cuando problemas mueran, verdadeiros vão começar quando eles morrem. porque hay toda una eternidad Porque há por uma delante. eternidade à sua frente. Y solo E Jesús só Jesus nos garantiza la nos entrada vai al cielo garantir uma entrada no céu cuando hemos tenido un encuentro personal con quando Él. nós temos um encontro pessoal com Ele. No te deprimas, Não fiques deprimido, porque Dios te llamó a poseer la tierra. porque Deus te chamou a pisar a terra. Es curioso que en esta época de crisis, los últimos 10 años, É interessante, nestes últimos 10 anos de crise, es cuando más multimillonarios ha habido. é quando têm surgido mais multimilionários. Las condiciones eran las mismas. As condições eram as mesmas. ¿Cuál fue la diferencia? Qual foi a diferença? Unos vieron solo el problema, Uns só veem um problema, otros vieron la oportunidad outros en veem medio a del problema. oportunidade no meio do problema. Tuvieron una actitud Tiveram uma diferente. atitude diferente. Vamos a orar. Vamos orar. Actitud. Atitude. Hermanos, los 12 espías Os 12 espias tenían fe, los 12. tinham fé, os 12. Los 12 tenían fe. 10 tenían fe en los gigantes. 10 tinham fé nos gigantes. 2 tenían fe en Dios. 2 tinham fé em Deus. 10 eran muy conscientes de los imposibles. 10 eram muito conscientes das impossibilidades. Y 2 eran muy conscientes de las promesas de Dios. E 2 eram muito conscientes das promessas de Deus. 10 venían murmurando. 10 vinham a murmurar. ¿Viste el tamaño de esos gigantes? Vistes o tamanho dos gigantes? 2 venían relamiéndose los labios 2 vinham lambendo os lábios y diciendo, ¿has visto el tamaño de esas e uvas? diziam: vistos o tamanho das uvas. 10 se sentían como gafañotos. 10 se sentiam como gafanhotos. 2 se sentían como vencedores de 2 se gigantes. sentiam como vencedores de gigantes. Cuestión de actitud. Questão de atitude. Yo le pedí al Señor hoy por la mañana Eu pedi ao Senhor esta manhã. si aún habría una palabra especial, una palabra rema para algunos Seria aquí uma en esta palavra mañana. rema para alguns esta manhã. Y el Señor E o Senhor me disse: me llevó a Job Jó 22, 22, del 21 al 28. de 21 Aquí está a hablando 28. para personas que tienen actitud, que tienen determinación, que planifican cosas con Dios. Aqui está uma palavra para pessoas que têm uma atitude, que planificam coisas para Deus. Están Jó determinadas con Dios. 22, 22, 21 del 21 al 28. a 28. Reconcilia-te, pois, com Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Hermanos, así en oración. Ese verso 28, Esse verso 28, o último, no original, ten esta idea. o original tem esta ideia. O que você determine con Deus, O que tu determinas com Deus, Dios lo hace acontecer. Deus vai o fazer acontecer. Este texto es un texto que empieza: si tú eres amigo de Dios, vuélvete en amistad con Dios. Começa dizendo: se tu és amigo de Deus, volta-te a amizade com Deus. Y si tú tienes a Jesús en tu corazón, Usted tú eres amigo de Se tu Dios. tens Jesus no teu coração, tu és amigo de Deus. Y después empieza a hablar de una serie de bendiciones que Depois vienen fala a uma los série amigos de bênçãos Dios. àqueles que são amigos de Deus. Dios va a proveer, Deus vai No. prover, la aflicción no va a durar, a aflição não vai durar, va a haber oro y plata. vai haver ouro e prata. Pero llega esse verso 28 Mas chega aqui ao verso y 28. dice: determinarás una cosa con Dios Determinarás algo com Deus. y eso va a acontecer. Isso vai acontecer. Determinar habla de actitud. Determinar, fala da atitude. No es algo que te gustaría, Não é um desejo do teu coração. no es algo que vas a intentar a ver qué Não é ocurre. algo que vai... se calhar vai acontecer. Las personas determinadas Pessoas determinadas
si caen 10 veces se levantan 11 Se veces. caem 10, levantam-se 11 vezes. Las personas determinadas Pessoas determinadas creen que Dios pelea su batalla. creem que Deus está a batalhar a sua batalha. Creen que en Cristo son más que Em Cristo somos vencedores. mais que vencedores. Están esperando que las cosas Estão esperando que acontezcan. as coisas aconteçam. Están con metas, objetivos y logros. Com metas, objetivos e alvos. Son personas que saben que Dios va a respaldar cada promesa que le ha dado. Sabem que Deus vai sustentar cada promessa que Ele deixou para nós. Saben que Dios es tan poderoso como fiel. Deus é tão poderoso quanto é fiel. Si Él te prometió algo, Se Ele te prometeu algo, Él lo va a cumplir. Ele vai cumprir. Y a lo mejor hay una promesa que la dureza de la vida, las dificultades de las vidas, E também é uma promessa que as dificuldades da vida, tal vez recibiste una promesa, pero las dificultades de la vida as dificuldades da vida, están haciéndote ver que no se va a cumplir esa tu pensas promesa. que isso não se vai cumprir, essa promessa. Pero Dios es tan fiel como Mas poderoso. Deus é tão fiel quanto é poderoso. Abraham creía que si le pedía a su hijo era capaz aún de levantarlo de entre los muertos, porque la promesa era que había un hijo de bendición. Abraão até acreditava que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho dos mortos, porque havia uma promessa de bênção. Posiblemente hay algún área en tu vida que está necesitando la intervención de Dios. Alguma área na tua vida em que necessita da intervenção de Deus. Y en esta mañana Nesta manhã, la palabra que te traigo es a que palavra que eu te trago, determines en serio con termina Dios. a sério com Deus. ¿Cómo quiero ver mi vida en 6 meses, en Como un quero año? ver a minha vida em 6 meses, num ano. ¿Cómo voy a ver a mi familia en Como 6 ver a minha meses, en un família año? daqui a um ano. No que me gustaría, sino que estoy determinado. Não é que eu gostaria, mas que eu quero, estou determinado que isso aconteça. Porque las personas que determinan cosas con Dios, estas acontecen. Porque as pessoas que determinam coisas com Deus, isso vai acontecer. Tú puedes continuar tus estudios, Podes continuar os teus estudos, puedes estudiar un nuevo idioma, um novo idioma, uma puedes nova componer língua, canciones, compor canções, puedes escribir un libro que honra a Dios, que escrever bendiga a livro que muchos. louve honra a Deus e abençoe ¿Por qué no? muitos. Por que não? Los amigos de Dios Os amigos de Deus determinan algo con Dios determinam algo com Deus y Dios hace que e acontezca. Deus faz que isso aconteça. Y eso implica una actitud. E isso implica uma Que atitude confia en Él. que confia nele. ¿Quieres poner ahora tu vida en Queres sus pôr essa manos? vida nas tuas Tus mãos, proyectos en os sus teus manos, projetos em suas los mãos, proyectos para tu os familia, projetos para a tua los família, proyectos de esta iglesia, os projetos desta igreja, esas nuevas iglesias que queremos essas plantar. novas igrejas que queremos plantar. Queremos poner esto delante de Dios, Queremos hermanos. diante de Deus, Confiar que Él va confiar delante de que Deus nosotros. vai à nossa frente. Oh, aleluya. Nossa, Padre bendito, míranos, Señor. Mira nuestro olha para corazón. nós, Senhor, olha o nosso coração. Padre, mira aquí los deseos de tantas y tantos hijos tuyos. Olha os desejos de tantos dos teus filhos. No venimos aquí, Señor, a estar contentos. Não viemos aqui simplesmente para estar felizes, Que nos consueles un poco. que nos des um pouco de conforto. Venimos aquí conscientes de que hablamos con el Dios del universo, Viemos aqui conscientes que falamos com o Deus do universo. el que ha prometido, Aquele que promete. yo estoy contigo. Eu estou contigo. Padre, creemos tu palabra, Creemos na tua palavra, te creemos Señor, a ti, creemos en ti, y hoy Señor. queremos E determinar hoje determinamos bendición en nuestra casa, bênção em nossa casa, bendición en nuestra iglesia, bênção em nossa igreja, nuevas puertas que se están abriendo, portas que estão abrindo, provisión que está provisão llegando, que está a chegar. contactos poderosos. Contactos poderosos. Obra tú, Señor. Opera, Senhor. Obra, mi Dios. Opera, Queremos Dios. determinar salvación para nuestros seres Determinar queridos. salvação para os Danos nossos palabra familiares, para ellos, palavras Señor. para eles, Oh Señor. Padre, haznos embajadores de tu Faz-nos reino. embaixadores do teu Confiamos en ti, reino. creemos Confiamos en ti. Creemos em ti. Queremos la actitud de Caleb y Queremos a Josué, actitud de Señor. Caleb y Josué. Los únicos que entraron en la Los únicos tierra, que entraron a pelearon tierra. en la tierra y Conquistaron conquistaron a en la conquistaron tierra. a terra. Oh Padre, y con todo ello solo queremos todos darte a eles, ti la nós gloria queremos y la que honra. A glória e a honra seja para ti. Obra ahora, Señor. Opera, Jesus, Toca en agora. cada corazón. Toca en cada corazón. Trae algo directo de tu Traz cielo algo directo ahora de para ti, cada agora uno de mesmo, para cada nosotros. de nós, Senhor. Nós En oramos. fe lo tomamos. En fe fe lo tomamos. apañamos, Lo recebemos, creemos. queremos, Lo recibimos. recebemos. Y te damos a ti la gloria y la Damos a honra. glória e honra. En el nombre de Cristo Em nome Jesús. de Cristo Jesus. Amén. Amém. Y amén. Amém. Amén. Amém. Podemos darle un aplauso al Señor. Amém. Glória a Deus. Señor.